noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Meu nome é Marina Tanuri, eu tenho 27 anos e faço parte da mocidade da nossa igreja, sendo diretora da UMP há 3 meses. Eu vou ler com vocês o Salmo 116 para que possamos começar esse culto, pode ser? Salmo 116. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os meus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, e o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta minha alma ao sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Amém. Vamos fazer uma oração de adoração a Deus por esse belíssimo texto? Oremos. Senhor Jesus, obrigada pelo teu poder em nós, obrigada pela sua palavra que nos é dita aqui nessa noite, obrigada por esse texto escolhido e nós te agradecemos por esse culto que prestaremos a ti. Que o Senhor esteja conosco em cada liturgia, em cada momento desse culto, e que Ele seja para a honra e para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Reis comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Que a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. Que o Senhor realmente abençoe você poderosamente também neste culto, com a adoração, com a palavra, que tudo seja um momento de realmente de enriquecimento e de edificação para as suas vidas. No começo do culto você viu uma saudação feita pela nossa irmã Marina.
A igreja ainda não conhece, nem toda a igreja conhece a Marina ainda. Juntamente com ela, outros jovens já se apresentaram, já fizeram a abertura do culto, como o Fábio, como o Felipe. São jovens que estão se aproximando da igreja. O Fábio e a Mariana já participaram de reuniões do conselho para serem recebidos na igreja, já foram recebidos como membros na igreja. No momento oportuno, quando voltarmos aos nossos cultos presenciais, vocês vão poder saudá-los, conhecê-los um pouco mais e assim recebê-los de fato e acolhê-los nessa comunidade de fé. Outros jovens também fazem parte dessa pequena UMP. UMP é a União da Mocidade Presbiteriana Independente da igreja, e eles todos estão participando de eventos online, uma programação específica para eles. Então peço que você esteja orando pela juventude da nossa igreja, para que esses jovens sejam poderosamente usados pelo Senhor e alcancem outros jovens também. Amém? Nesse momento quero fazer um convite à adoração, que nós vamos começar na presença de Deus com a leitura do Salmo 33, onde o salmista diz assim: exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com a harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas, cantem-lhe um cântico novo e toquem com arte e com júbilo. O salmista está nos convidando a cantar ao Senhor, a louvar ao Senhor nosso Deus, a nesse momento realmente fazer esse sacrifício vivo, santo e agradável através da adoração ao Senhor. Como Jesus disse à mulher samaritana, nós podemos todos adorar a Deus aonde estivermos, em espírito e em verdade. Você que está na sua casa, adore a Deus em espírito e em verdade. Mas vamos também agora fazer uma oração para que o Senhor nos perdoe os pecados e Ele receba a nossa adoração. Oremos. Pai querido e amado, eu te louvo e agradeço por esse momento, Senhor, que nós temos de poder te adorar. E queremos fazer isso, Senhor, como diz o salmista no Salmo 15, no Salmo 24, que seja com um coração puro e com mãos limpas. As nossas mãos limpas e os nossos corações só podem ser puros através do teu perdão, através do lavar regenerador do nosso Salvador, Jesus Cristo. E nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos purifica, nos lava, Senhor, para que assim, ó Deus, perdoados por Cristo Jesus, nós possamos, ó Deus, elevar a Ti, Senhor, uma adoração que suba como um incenso, de um cheiro agradável, Senhor, às Tuas narinas. E nós mesmos sejamos agradáveis a Ti. As nossas vidas agora em adoração é um sacrifício vivo, santo e agradável que a Ti prestamos, ó Pai. É em nome de Jesus que nós pedimos perdão e também em nome de Jesus, ó Senhor, recebe a nossa adoração que faremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Larula, 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 Louvado seja Deus. larula, 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 larula. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui eternamente. Jesus, 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 Jesus. Seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui eternamente.
Glória a Deus, aleluia. Que louvores maravilhosos. Eu espero que você tenha cantado e se alegrado na presença de Deus. E agora vamos ouvir a mensagem do Senhor. Eu convido você a fazer uma leitura comigo no Salmo 4. Eu vou estar colocando a versão que eu estou lendo para que você possa também acompanhar a mesma versão, onde o salmista diz: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tu me destes alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tenham medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Vamos estar agora orando ao Senhor, pedindo que Ele ilumine nossas mentes, nossos corações, por intermédio dessa palavra, para que assim nós possamos meditar nelas e ouvir a própria voz dEle falando conosco. Oremos. Pai amado e querido, neste momento, Senhor, que abrimos a Bíblia, nós pedimos que a luz do Espírito Santo se ilumine sobre nós e clareie, Senhor, a nossa visão para enxergarmos a Tua verdade e aquela palavra, Senhor, que Tu tens para falar a cada um de nós. Palavra, ó Deus, que Tu vai direcionar a cada um dos irmãos. E eu te peço, ó Deus, que essas palavras, elas nos fortaleçam a fé, nos edifiquem, nos tragam alegria, Senhor, e também nos transformem naquilo que precisamos ser transformados. Eu te peço isso em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Esse salmo, ele é um salmo muito interessante porque ele foi escrito há mais de 3.000 anos atrás, mas a realidade dele é muito presente hoje também. Nós vamos ver o porquê disso. E aí eu queria resgatar um pouco a história de Elias, o profeta Elias, que você com certeza deve lembrar bastante. O profeta Elias, ele era mais ou menos do século IX. E da época dele até o profeta Oséias, existia uma discussão teológica muito importante acontecendo na vida do judeu naquele momento. Era sobre quem era responsável pela fertilidade da terra. Quem é que prosperava a terra? Quem é que dava os alimentos para o povo? Bom, essa pergunta ela é muito óbvia para quem tem fé e é fiel ao Senhor. Mas existem muitas pessoas que no momento da crise, no momento da angústia, a sua fé também vacila. E aí ela se pergunta se realmente Deus é poderoso, se realmente Deus faz alguma coisa. E naquele período de Elias, principalmente, mas depois também, existiam aquelas pessoas que não tinham uma fé firme em Deus, eram pessoas infiéis, e essas respondiam que quem fertilizava a terra, quem melhorava a economia, quem prosperava o povo, quem colocava o alimento na mesa do povo, era um Deus chamado Baal. E existia líderes religiosos naquele tempo também que mentiam para o povo, tirava a fé que as pessoas tinham no Deus verdadeiro e faziam com que os outros viessem adorar Baal. As pessoas acreditavam nessas mentiras e, ao acreditar nessas mentiras, essas pessoas participavam daquilo que era chamado de prostituição religiosa, uma espécie de uma prostituição idolátrica. E mesmo porque os rituais relacionados a sacrifícios e para agradar Baal era realmente feito na área do sexo. O sexo era uma forma de fazer essa prostituição ritualística, essa prostituição que é chamada sagrada. E assim o povo de Deus estava se pervertendo com essa mentira de que quem era o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade, o Deus que prosperava o povo era Baal. Mas Deus também tinha os seus profetas verdadeiros, e Elias era um deles.
E Elias, ele vai mostrar para o povo quem é o Deus verdadeiro. E ele faz um desafio para o povo dizendo o seguinte: se Deus, o nosso Deus, é o Deus verdadeiro, segui-o. Se for Baal, que é o Deus verdadeiro, segui Baal. Como é que nós vamos saber quem é o Deus verdadeiro? Então Elias ele resolve fazer um desafio aos profetas de Baal, que naquele momento Jezabel, Acabe, que eram os reis de Israel, eles tinham contratado esses profetas de Baal para enganar o povo. Então ele faz um desafio a esses profetas, que eram 400, a fazer um sacrifício. O desafio de Elias era o seguinte: os profetas de Baal colocavam lá o seu sacrifício, o seu holocausto, a lenha, botava água ao redor, aquela coisa toda, e colocava lá um animal para ser sacrificado. E o deus Baal, no desafio que Elias estava fazendo, tinha que consumir, fazer fogo cair do céu e consumir como uma forma de receber aquele sacrifício dos seus profetas. Elias também ia fazer a mesma coisa. Então ele também faz a fogueira, também coloca um animal sobre a lenha. Ele faz uma pequena vala ao redor, coloca a água ali. E aí dá a primeira oportunidade para os profetas de Baal. E aí os profetas começam a fazer aqueles clamores todos para o seu Deus e nada acontece. Elias aproveita o momento até para poder brincar um pouco e fazer chacota daquele pessoal, dizendo assim: olha, clamem mais alto, pode ser que ele esteja dormindo, o Deus de vocês. Mas de fato nada aconteceu, porque de fato Baal não existe, não é um Deus realmente de verdade, é uma criação humana. Quando chega a oportunidade de Elias, então ele faz a oração. E o Senhor faz uma labareda vindo do céu, o fogo consome todo o holocausto com uma aceitação e ainda faz, o texto diz que ele lambe, aquela água que tinha ao redor ali do lagar, para provar que Deus era tão poderoso, era real, que recebia aquele sacrifício e ali consumia aquele sacrifício. Diante disso, o próprio Elias fica com coragem, algumas pessoas também se associam a ele e ficam com coragem, e assim eles lutam contra os 400 profetas de Baal. Nisso fica claro, então, agora, quem é o Deus verdadeiro. Mas o povo é sempre um povo de coração duro, como as Sagradas Escrituras dizem. Então o povo está sempre nessa situação. Mesmo Deus humilhando o profeta de Baal, o povo continuava ainda receoso de adorar o verdadeiro Deus e de esperar no verdadeiro Deus. Geralmente, quando a gente espera no nosso Deus e demora um pouco, a nossa fé vacila, a gente fica desanimado, porque a gente gostaria de que as coisas que a gente pede a Deus fossem respondidas de forma imediata. Então, mais tarde, você vai ver Elias novamente tendo que mostrar que Deus, o Deus de Israel, o Deus lá que chamou Abraão, Isaac, Jacó, era o Deus verdadeiro. Então ele resolve dizer para Acabe de que vai chover. Porque tempos antes, 3 anos antes, o próprio Elias tinha profetizado que viria uma seca muito grande sobre Israel por conta do pecado do povo e da idolatria dos seus reis. E aí, de fato, Deus ele cerra os céus e não chove por 3 anos. E aí, nesse momento em que Elias agora está querendo mostrar que Deus, além de atender à oração para receber um sacrifício, Deus também pode prosperar. Deus pode melhorar a economia de Israel, fazendo que a chuva voltasse a cair. E ele faz aquela oração em que sobe uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem lá no rio, e aí depois ela cresce e aí começa a chover. E a chuva, a gente sabe que ela é muito importante no Oriente Médio para poder regar a terra e fazer com que a sementeira possa ali brotar e haver a colheita para que eles possam ver. É um povo da agricultura e pastoril também, então eles dependiam disso, dependiam da chuva para que a sua economia voltasse. Essa era a realidade do profeta naquele momento. O salmista, ele parece que se encontra numa situação muito parecida, onde o povo também está abandonando um pouco Deus, ou está sendo infiel ao seu Deus, não está esperando em Deus, e também está em dúvida sobre a questão de quem deve ser adorado, em quem se deve esperar.
O salmista aqui nesse salmo, ele trata da questão da confiança e das tensões de incredulidade sociais que existem em Israel. Então ele começa o seu salmo clamando àquele que ele realmente deveria clamar, que é o Deus verdadeiro. E nesse clamor ele reconhece duas coisas aqui. Ele reconhece que Deus é um Deus que responde, e aí ele deposita essa confiança nesse Deus. E também ele aproveita para fazer um pedido, uma vez que, como ele diz assim, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me destes alívio. Então, ele está pedindo para que o Senhor responda a ele, quando ele clama, e ele lembra que na angústia o Senhor deu alívio para ele. Baseado nessa experiência de fé que o salmista tem com Deus, aí ele pode, ainda no Salmo 1, dizer: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Essa oração é daquele que sabe a quem está clamando. Muitas pessoas ficam em dúvidas sobre se deve ou não clamar ao Senhor. Ele tem, às vezes ele até sabe que Deus existe. Ele até sabe que Deus é um ser criador, poderoso. Mas será que esse Deus vai responder à oração? Esse salmista aqui, ele sabe a quem está clamando. Ele sabe que é aquele que na angústia ele dá alívio. E por isso ele se alegra, por isso ele se dirige a Deus. Por isso ele mistura pedido e reconhecimento dessa intervenção divina a favor da sua vida. Nós podemos confiar nesse Deus totalmente. Olha só o que Paulo diz aos Filipenses, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Paulo está destacando aqui duas coisas importantes. Ele diz que nós não devemos ficar preocupados com coisa alguma. E ao não ficar preocupado com coisa alguma, a gente pode fazer conhecida diante de Deus os nossos pedidos, as nossas orações. E ele diz que isso pode ser feito em oração e em súplica. Mas outra coisa ele destaca também, ele destaca que nós devemos fazer isso com ações de graças. Quando a gente faz conhecida diante de Deus as nossas orações é porque a gente confia nele. E a melhor demonstração de confiança que nós temos de que Deus cuida de nós é quando a gente também já faz a ação de graça. Quando a gente já agradece antes de receber a bênção. Porque como Jesus ensinou, se você orar com fé, o Senhor responde a sua oração. Então, orando com fé, você pode já também agradecer ao Senhor, reconhecendo que esse Deus é um Deus que abençoa. Veja uma frase muito importante de um grande pregador chamado Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte: mesmo que não possamos ver Deus, tenhamos confiança, pois estamos sob a sombra de suas asas. Ainda que não possamos ver Deus, Charles Spurgeon está dizendo, nós podemos ter confiança de que as asas do Senhor estão sobre nós cuidando. Lembra dessa figura de imagem, quando Jesus diz para Jerusalém, 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 que mata profetas e todos aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu te quis ajuntar como uma galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas. Isso é uma palavra que Jesus está dizendo de proteção, de cuidado, onde Ele te alimenta e Ele te realmente protege. Nós podemos confiar no Senhor, assim como o salmista no Salmo 4. Confia no Senhor, reconhece a bondade do Senhor, reconhece que Deus o acode no momento da angústia e por isso mesmo pede ao Senhor. Mas agora o salmista ele se volta para outras pessoas. São palavras aos crentes infiéis. Isso mesmo, crentes infiéis. Aqueles crentes que creem em Deus, mas são infiéis na sua fé. Então, ele no versículo 2, ele faz 3 acusações a esses crentes infiéis. Ele os acusa de ultrajar a honra de Deus, ele os acusa de amar a vaidade e os acusa de buscar a mentira. Ele diz assim: filho dos homens, até quando vocês querem transformar a minha glória em vergonha? Até quando vocês vão querer transformar
a minha glória envergonha. Estão ultrajando a honra de Deus. Como é que nós ultrajamos a honra de Deus? Como é que nós envergonhamos Deus? Como é que a gente transforma a glória de Deus em vergonha? Uma indicação disso, Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 23, ele diz assim: trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante a ser humano corruptível, às aves também, aos quadrúpedes e aos répteis. O que Paulo está dizendo e o que o salmista está dizendo é que a forma de transformar a glória de Deus em vergonha é quando deixamos de confiar em Deus e confiamos em homens. É quando, em vez de dar glória para Deus, e como é que damos glória para Deus? É quando a gente pede dele e ele, quando ele responde, ele é glorificado por isso. Mas as pessoas, elas botam mais a sua fé, mais a sua confiança. Eles trocam a glória de Deus e se voltam para homens. Eles deixam de adorar o verdadeiro Deus, de buscar o verdadeiro, de confiar no verdadeiro Deus. E se voltam para pessoas. No caso lá da época de Elias, lá eles se voltavam para um outro Deus. Um Deus que era falso, um Deus que não existia. No momento que nós vivemos da nossa sociedade, as pessoas, elas podem não acreditar em Baal, podem não acreditar em outros deuses, mas elas confiam muito nos seres humanos. Elas botam sua confiança nos seres humanos. Elas esperam que políticos, líderes, façam coisas por elas. Elas querem que esses homens respondam às suas petições e às suas necessidades. E uma vez que elas acham que essas pessoas são a solução para todos os seus problemas, problemas da nação, por exemplo, elas tiram a glória que era dada para Deus e transferem a glória para esses homens, onde as pessoas passam a ser idolatradas, elas passam a ser seguidas. E com agravante. Porque além de as pessoas tirarem a honra que deveria ser dada para Deus para esperar nos homens, essas pessoas, como o Salmo está colocando, elas buscam a mentira. Elas se convencem com a mentira. A sociedade que nós vivemos, os últimos tempos a qual nós estamos vivendo, ela tem a sina da mentira. A partir do ano de 2016, o dicionário de Oxford, na Inglaterra, ela colocou como uma das palavras do ano a palavra pós-verdade. O que é pós-verdade? Pós-verdade é aquela ideia de que assim, a verdade é aquela que eu quero. A verdade é aquela que me é conveniente, baseada na minha personalidade, baseada na minha ideologia, baseado naquilo que eu acredito que é verdade. Elas não estão preocupadas com uma verdade realmente baseada em fatos. Elas se voltam para coisas que são convenientes e muitas delas são mentiras. Essa questão dessa sina da nossa sociedade pós-moderna, a mentira foi profetizada por Paulo. Paulo ele fala a Timóteo o seguinte, lá em 2 Timóteo 4, 3 e 4, ele diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres ou de líderes, segundo as suas próprias cobiças. Esses mestres, esses líderes são cobiçosos. Eles mentem baseado naquilo que eles querem alcançar. Mas Paulo continua dizendo o seguinte, essas pessoas que se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, elas estão como sentindo coceira nos ouvidos. Elas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Essa é a sina da nossa sociedade. Elas se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que é fábulas? São mentiras. São coisas inventadas que são espalhadas hoje em dia pelas redes sociais. Existe uma máquina hoje que espalha mentiras. Paulo ainda fala lá em Romanos, capítulo 1, versículo 25, mais alguma coisa. Ele diz assim, eles trocaram. Essas pessoas que abandonam Deus, elas trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então existem muitas pessoas hoje que elas mentem, elas conseguem muitos seguidores
e ainda por cima são adoradas. Adoradas. É isso que é a sina, né? Aquilo que foi profetizado para os tempos a qual nós estamos vivendo. O salmista, como eu falei no início dessa mensagem, ele pregou isso no ano 1000 antes de Cristo, uns 3000 anos atrás. Aquela realidade, ela também está presente hoje. Por quê? Porque o ser humano é igual, sempre. O ser humano nunca muda. E essa que é a verdade. Mas ainda a terceira coisa que esse salmista fiel critica dos crentes infiéis é que eles também amam a vaidade. Está isso no versículo 2, né? Eles transformam a glória de Deus em vergonha e diz assim, até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Então eles buscam a vaidade. O mesmo Paulo que eu estava citando no capítulo 1 de Romanos, no capítulo 8, versículo 20, ele diz o seguinte, que a criação está sujeita à vaidade. As coisas hoje são baseadas nas vaidades. O que é vaidade? Vaidade, ela quer dizer aquilo que é fútil, aquilo que é inútil. A psicologia e a teologia sempre disseram uma coisa interessante. Quando a gente se desliga de Deus, fica um vazio existencial no nosso interior. E as pessoas, porque não querem voltar-se para Deus, elas tentam preencher esse vazio com muitas coisas. E todas essas coisas, no final das contas, vão ser inúteis. Aquilo que Eclesiastes, que é um dos textos que mostra essa depressão de uma pessoa que vê um vazio existencial em todas as coisas. Então ele diz, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. De fato, as pessoas correm para aquilo que é inútil, para aquilo que é fútil, para aquilo que é efêmero, aquilo que não tem gosto de eternidade, aquilo que realmente preenche o vazio que está no nosso interior, que, como diz alguém no passado, esse vazio interior é do tamanho de Deus. E não existe nada na criação que é do tamanho de Deus para preencher esse vazio. Por isso que as pessoas elas buscam as fugas, né, que a psicologia fala. Elas correm para as drogas, para o álcool, para o sexo, para a riqueza. Elas tentam preencher as suas vidas com tanta coisa e ainda assim se sentem vazias. Por isso que nossa sociedade hoje é uma sociedade da ansiedade, da depressão, do tédio, da monotonia. Agora o tempo de pandemia tem revelado isso. A pandemia tem revelado essa ansiedade das pessoas, a depressão. As pessoas têm ficado cada vez mais perturbadas. Muita violência doméstica vem existindo nesse tempo porque as pessoas estão assim perdidas por conta de um vazio que só pode ser preenchido com Deus. Mas muitos não querem Deus e vai atrás dessas outras coisas. Falando ainda sobre a vaidade, Charles Spurgeon também diz uma outra coisa bem interessante. Diz assim que quanto mais do céu existe em nossos corações, menos da terra cobiçamos. A cura para o vazio existencial, a cura para esse pecado da vaidade é se encher, colocar nos nossos corações as coisas do céu. E quanto mais coisa do céu existe nos nossos corações, como Charles Spurgeon está dizendo, menos da terra nós cobiçaremos. Jesus fala sobre isso, de que nós devemos acumular tesouros dos céus, né? Dada a importância de que as coisas celestiais, as coisas eternas, as coisas de Deus, elas sim nos preenchem. E ainda o salmista dá de mais algumas coisas, a partir do versículo 3 até o 5, ele dá, na verdade, algumas recomendações, algumas ordens para esses crentes infiéis. E assim, saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Olha, saibam isto. O Senhor distingue para si o piedoso. Aí ele se coloca, o salmista, dizendo assim, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Se Deus ele faz distinção entre o piedoso, e o fiel e o infiel, né? Essa pessoa tem que saber que para aquele que é fiel, o Senhor ouve quando clama. E o salmista, ele dá prova de si sobre isso. Quando eu clamo ao Senhor, ele me ouve. A mesma coisa fará com você também. Ele ouve aqueles
que o amam, aqueles que buscam nele de fato, aqueles que depositam toda a fé somente nele. Ele faz isso. Segunda coisa que o salmista recomenda para esses crentes infiéis é: tenham medo e não pequem. Aí a ideia do temor a Deus. O temor é aquela questão daquela reverência ao Senhor, reconhecendo o poder dele, reconhecendo a dimensão de um Deus que de fato é criador de todas as coisas, que todas as coisas estão sob o seu controle e de que há de julgar vivos e mortos. Temam ao Senhor e não pequem. Pecado, como nós vimos na questão da vergonha, a glória de Deus é tirar a confiança de Deus e depositar essa confiança em outros lugares, em outras coisas, em outras pessoas. No caso do salmista aqui, ele está dizendo justamente isso. Tenham medo de Deus, temam a Ele, sirvam a Ele e não pequem. Buscando fora de Deus aquilo que realmente preenche o seu vazio existencial. É isso que ele está querendo recomendar. Terceira recomendação que ele faz é: consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Isso aqui é algo muito importante que nós precisamos para a nossa sociedade. A autoavaliação, a introspecção, o parar para reconhecer como é que nós estamos na nossa caminhada de fé. Qual está sendo as nossas atitudes? Principalmente agora no tempo de pandemia. Que tipo de atitude nós estamos tomando? Quais são as nossas crenças nesse momento? Como está a nossa vida diante de Deus nesse momento? Nós estamos esperando em Deus ou esperando em homens nesse tempo de pandemia? Nós estamos mais preocupados com vidas ou com economia? São perguntas importantes para esse momento que nós estamos fazendo. E nós temos que buscar a resposta. Consultem no travesseiro e sosseguem o coração. A ideia de sossegar o coração é quando você reconhece a verdade. Quando você reconhece a sua verdade nessa hora, a verdade de qual é realmente a situação que você se encontra. Quando você reconhece a situação que você se encontra diante de Deus, se arrepende, aí você consegue realmente ter um coração sossegado. Então nós temos que fazer isso. Quarta recomendação que ele faz aos crentes infiéis: ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Os profetas diziam antes que Deus não recebia sacrifício de tolo. O que é sacrifício de tolo? É você fazer uma adoração a Deus pela adoração em si, onde Deus não se agrada daquilo, onde a nossa fé ela é vazia, ela é sem ação, é sem uma intimidade com Deus, é sem um propósito e uma intenção de um verdadeiro adorador. Qualquer sacrifício que fuja à verdade é um sacrifício de tolo. E aí o salmista está dizendo assim: ofereçam sacrifício de justiça. O que é fazer sacrifício de justiça nesse tempo? No passado, a indicação do passado, dos salmistas, dos profetas, era que a injustiça era aquilo que os líderes e os religiosos faziam para com o povo. Eles exploravam o povo. Eles estavam mais preocupados consigo mesmos. Lembra de Ezequiel 34, quando o Senhor diz: eis que estou contra os pastores? Os pastores naquela época eram os reis e sacerdotes. Porque eles alimentam somente a si mesmos. Não cuidam das ovelhas, não cuidam do povo. Eles não saram as feridas, eles não alimentam as ovelhas. Quando os líderes, seja políticos, seja religiosos, estão preocupados consigo mesmos, não com o povo, eles não estão fazendo um sacrifício de justiça. O Senhor exige de nós que nós venhamos fazer um sacrifício de justiça baseado na misericórdia, como Jesus muitas vezes diz: olha, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Essa que é a verdadeira justiça. É o ato de misericórdia, segundo Jesus nos ensinou através do Sermão do Monte e outros ensinos que ele pregou. E ao fazer sacrifício de justiça, confiem no Senhor. Confie na provisão. Confie de que Ele é o Deus que prospera. Que Ele é o Deus da fertilidade, digamos assim. É Ele quem faz prosperar a vossa sementeira e a vossa colheita. É Ele. Confiem no Senhor. Então, baseado
tanto nas críticas que ele está fazendo a esses crentes infiéis, quanto nessas palavras de recomendação, agora ele está redirecionando a fé das pessoas. Então, para aqueles que perguntam assim como está no versículo 6, quem nos dará a conhecer o bem? Quem nos prosperará? Né? Quem nos tirará dessa crise? Para esses que fazem essa pergunta, o salmista responde aí no versículo 6 mesmo: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O que ele está dizendo é o seguinte: quem nos dará a conhecer o bem é Deus. E ele pede: Senhor, mostra-se, revele-se, manifeste-se, para que esse pessoal veja que é o Senhor quem faz milagres, é o Senhor quem opera, é o Senhor quem prospera, é o Senhor quem abençoa. Lembra lá de Deuteronômio, quando o Senhor disse para os israelitas, dizendo o seguinte: olha, não confie o homem em si mesmo, achando que é a sua força que faz com que eles alcancem riquezas. Antes, saibam que eu é que dou os recursos e as capacidades, as habilidades para que eles adquirem riquezas. Então, a manifestação do Senhor faz com que realmente nós possamos ver de que é Ele quem abençoa. As palavras do salmista é para aquele que sabe que quando ele busca socorro em tempos de angústia, Deus se manifesta, porque Deus dá alívio, Deus o prospera, Deus o sustenta. Por conta disso, baseado nessa confiança total, ele diz uma coisa interessante no versículo 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Olha só a comparação agora que o salmista está fazendo. Ele diz que eu tenho mais alegria no meu coração do que aqueles que têm fartura de cereal e de vinho. Cereal e vinho são os dois produtos nacionais em Israel que é o sustento e também se baseia a economia deles. Né? Então ele cita esses dois produtos que eram mais produzidos em Israel para dizer, olha, ainda que eles tenham fartura de cereal e de vinho, eu, que espero em ti, tenho mais alegria. Eles podem estar vivendo de uma boa economia, eles estão preocupados com a economia, mas eu tenho o Senhor. É isso que alegrava o coração do salmista. Né? Sobre essa questão da importância de alegrar-se no Senhor através dessa fé, tem uma palavra de uma mulher chamada Helen Keller, que é muito interessante. Essa mulher, ela sabia o que era sofrer. E ela era uma das poucas pessoas do mundo que era cega e surda junto. Mas ela conseguiu, inclusive, mesmo assim, alcançar uma formatura. Ela teve um diploma, ela estudou. Né? E ela se tornou depois uma pessoa muito, muito importante, escritora de livro. E ela fala alguma coisa muito interessante sobre a alegria. Ela diz assim, a alegria é o fogo que mantém aquecido o nosso objetivo e acesa a nossa inteligência. Quando nós nos alegramos no Senhor, essa alegria, segundo Helen Keller, ela mantém aquecidos nossos objetivos, os nossos propósitos, a nossa fé em Deus. E ela mantém acesa, né, também a nossa inteligência. Para quê? Para que a gente não caia nas mentiras, não seja como esses crentes infiéis aqui que buscavam a mentira, que amavam a vaidade, que desonravam a Deus. Também Timothy Keller, um pregador americano, ele fala uma coisa também interessante. Ele diz assim, o oposto da alegria não é tristeza. O oposto da alegria é a falta de esperança. Quando a pessoa não tem alegria, para Tim Keller, a pessoa perde a esperança. Então, a esperança ela é alimentada pela alegria que vem da fé no Senhor, nosso Deus. E uma vez que nós confiamos em Deus, e uma vez que nós depositamos nossa fé no Senhor, temos uma alegria que gera esperança em nós. Então nós podemos, como o salmista, no versículo 8 ele diz, em paz me deito e logo pego no sono. Ou seja, a gente pode dormir tranquilo. Como ele diz também, Senhor, tu me fazes repousar seguro. E a segurança aqui em todos os sentidos. Econômica, pessoal, física, de saúde. Em paz me deito e logo pego no sono.
porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Esse salmo está trazendo para nós um grande desafio no tempo que nós vivemos, que é de continuar confiando em Deus. E é muito importante a gente pensar nesse salmo para os nossos tempos, por quê? Porque hoje as pessoas estão colocando a sua confiança e estão discutindo isso muito nas redes sociais sobre as questões políticas. A política está desvirtuando e desviando muitas pessoas. Nós temos que orar pelas nossas autoridades, Paulo recomenda. Mas a nossa confiança, a nossa esperança é no Senhor. É nele que nós temos que esperar que ele venha intervir e nos abençoar. Abençoar a nação e nos abençoar individualmente. Que nós não sejamos aqueles que envergonham o nome do Senhor. Que não amemos a vaidade. O que é vaidade? Vaidade pode ser poder, pode ser dinheiro, pode ser muita coisa. Tudo coisas inúteis e fúteis. E nós não temos que buscar a mentira e muito menos compartilhar, propagar mentiras. Antes, como o salmista também recomendou aos crentes infiéis, saber que o Senhor distingue o piedoso. E para os piedosos o Senhor ouve quando clama. Nós temos que temer a Deus e não pecar, tirando a glória que era dele para dar para outro. Nós temos que sempre estar no travesseiro, consultando os nossos corações, sempre fazendo autoavaliação sobre a nossa fé e nosso posicionamento de fé. E fazer sacrifícios de justiça, confiando sempre no Senhor. Amém, queridos? Que este salmo fortaleça a sua fé e redirecione para o Senhor somente. E se a sua fé já estava direcionada no Senhor, que ela só se confirme, que ela só se fortaleça, que ela só aumente cada dia mais. Oremos. Pai amado e querido, Senhor nosso Deus, Tu sabes a dificuldade que o mundo passa, que o Brasil está passando. A crise, Senhor, só está aumentando juntamente com a pandemia. E é crise de todas as ordens, crise política, crise econômica, crise de confiabilidade. O Brasil está polarizado, as pessoas encontraram na internet, Senhor, um ringue para brigar uns com os outros, onde tem ofensa de todos os lados. E tudo isso faz com que desvirtue, Senhor, a nossa fé, desvirtue o nosso propósito, desvirtue o nosso olhar. E aí, enquanto a gente se perde focando nessas coisas, a gente deixa de olhar para o autor e consumador da nossa fé. A gente deixa de olhar para os montes, como o salmista dizia, que é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Claro que o monte que ele se referia era o Monte Sião, onde na fé israelita representava a presença de Deus. Que o nosso coração, que o nosso foco, o nosso olhar seja somente em Ti, Senhor. E tão somente em Ti. Nós oramos sim pelas nossas autoridades, oramos sim por esse país, que as coisas possam melhorar, Senhor, na política brasileira, na economia. Mas é em Ti que eu espero, é em Ti que nós confiamos e depositamos toda a nossa confiança e esperança, Senhor, para que os nossos corações se alegrem nesse tempo difícil, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nunca tirar, Senhor, a glória que pertence a Ti e depositar em homens, ovacionando homens. Não deixa, Senhor, que nós venhamos de uma forma indireta, sejamos pequenos idólatras, não. Mas que a gente realmente só reconheça o Pai de Jesus Cristo como o único Senhor a quem merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. E como confiamos em Ti, Senhor, eu te peço que Tu abençoe meus irmãos e irmãs. Seja na cura, seja na área financeira, seja, Senhor, na área familiar, que casais, pais e filhos, todos, ó Deus, sejam abençoados por Ti, possam gozar de alegria, de amor, de harmonia em seus lares, de respeito mútuo. Abençoa, Senhor,
nosso povo. Tira, Senhor, tudo que atrapalha a fé deles e tira tudo aquilo, Senhor, também que esteja incomodando o teu povo, ó Pai. E sustenta-os em tudo, porque eles esperam em Ti, ó Senhor. Em nome de Jesus. Fica conosco, abençoa nossa semana que se inicia. E essa semana, Senhor, nós possamos ver o Teu rosto, gozar da paz, gozar, Senhor, das ricas bênçãos do céu. E assim, os nossos lábios Te louvem, Te glorifiquem e rendem a Ti a honra e glória que a Ti é devida. Assim oramos em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém. Receba a bênção, queridos. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que sobre ti o Senhor levante o rosto, te conceda paz, te conceda bênçãos sem fins. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo te abençoe toda essa semana e até a vinda de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em Ti, ao deixá-lo agir. Sou grato, Senhor, porque as provas vêm transformar minha vida e paciência dá, aprendendo a amar. Mas é difícil de entregar meu egoísmo e assim deixar que o Teu Espírito controle o que eu sou. Pois quando chegam as provações eu logo quero agir, e a Tua voz assim eu deixo de ouvir. Sou grato, Senhor, das lutas do meu viver, posso tê-lo a me proteger e me desviar, pois prometeste que em cada provação Tu me sustentaria com a Tua mão. Mas é difícil de entregar meu egoísmo e assim deixar que o Teu Espírito controle o que eu sou. Pois quando chegam as provações eu logo quero agir, e a Tua voz assim eu deixo de ouvir. Sou grato, Senhor, sou grato porque